Olá, seja muito bem-vindo ao BBcast, um canal voltado para você, mamãe e papai, que estão buscando informações, conhecer um pouco mais sobre o universo da pediatria e para profissionais da área da saúde que queiram se aprofundar no conhecimento e no entendimento do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê e da criança. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos começar o nosso BBcast com uma convidada que é a minha primeira convidada da área da saúde. Ela é dentista há 23 anos e desde 2018 se dedica à odontopediatria. Vamos receber com muito carinho a doutora Fernanda Cruz. Seja muito bem-vinda, Fernanda. É um prazer, uma alegria. Eu tô nervosa, coração palpitando, né? Porque é tudo muito novo. A nossa missão, ela é muito grande e a gente está usando aqui as mídias, a comunicação para a gente falar sobre o nosso amor. Eu acho que é a coisa mais importante na forma do nosso trabalho. Com certeza, Ale. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada de ser a primeira. E eu tenho muito prazer de ter você na minha rede de apoio, na minha equipe multidisciplinar, que dá todo apoio e carinho para as minhas famílias. Maravilha. Também. É isso aí, gente. É muito bom a gente fazer parte de uma rede. Espera aí que vocês vão entender já o que é essa história de rede de apoio. Mas antes, deixa eu conhecer um pouquinho da doutora Fernanda. Deixa eu perguntar, né? A gente tem curiosidade para saber, né? Quem é a doutora Fernanda? Como você chegou à área da odontologia e como você chegou à odontopediatria, Fernanda? Olha, tem uma história muito engraçada. Quando eu era criança, os meus dentinhos de leite demoravam para cair. Então eu tinha uma odontopediatra que cuidava muito bem de mim, mas a criança não tem esse entendimento, né? Que o profissional de saúde está cuidando bem. Então, geralmente, as minhas lembranças era eu ir ao dentista sábado para extrair os dentinhos de leite para os permanentes poderem vir. Então, sim, eu falava que nunca, jamais na minha vida eu seria dentista, porque eu não gostava daquilo. Quando eu tinha 13 anos, eu tive uma outra dentista. E assim, eu já estava mais velha, e assim, eu olhava para ela e falei assim, eu quero ser ela. E quando eu entrei na fase de vestibular, essas coisas, aí eu fiz vestibular só para odonto, fiz para odonto para biologia, porque eu sabia que eu queria a área de ciências. Então, entrei para odonto. Como eu sou de Niterói é uma cidade muito pequena, e essa dentista que eu me inspirei nela, ela era amiga da minha mãe, eu ainda tenho a honra de tê-la como colega de profissão. Que coisa Somos boa. Parceiras de congresso, ela cuidou de mim e atualmente a gente estuda junto. Que coisa boa, que coisa boa. Então eu cheguei na odontologia assim. Então quando eu entrei na cadeira de odontopediatria, que é uma das últimas cadeiras que a gente faz na graduação. Por que é uma das últimas cadeiras da graduação? Porque a gente precisa conhecer tudo para a gente atuar no paciente infantil. Eu fiquei maravilhada. A minha equipe de professores era uma equipe maravilhosa, então eu saí da faculdade muito empoderada. Então, como eu saí muito empoderada da faculdade, eu achava que eu não precisava ser especialista para atender criança. Então, o primeiro curso que eu fiz quando eu saí da faculdade foi um curso de atualização, não foi uma atualização, foi uma imersão de atendimento infantil. Eu saí da faculdade, formei num sábado, no sábado seguinte eu estava dentro da UFRJ, todo sábado o dia inteiro fazendo um curso de imersão. E eu atendia adultos e crianças, então eu naquele momento eu não quis investir no atendimento só infantil como especialização. Entendi. Mas eu tive uma boa graduação e eu tive esse curso de imersão que me capacitou muito. Então, fui caminhando, fui trabalhar num projeto social. Como eu fui a última que entrei no projeto, a faixa etária que ninguém queria atender, eu acolhi com muito carinho, que foi a faixa etária de 0 a 4 anos. Olha só, não existia caso, né? Não existia caso, a gente não sabia diagnosticar, né? Às vezes, podem ter passado várias crianças por mim com ankyloglosia, com dificuldade na amamentação, mas a gente não sabia identificar, né? Hoje a gente já tem protocolos que balizam a nossa decisão. Então, fui caminhando, fiz a minha primeira especialização, que foi dentística restauradora, depois eu fiz ortodontia, aí casei, fui mãe. Mãe do Pedro. Mãe do Pedro. Mãe de Pedro. Mãe de Pedro. Quando a maternidade chegou, eu comecei a trabalhar mais perto da minha casa. E as mães da escola descobriram que eu era dentista, começaram a trazer as crianças para mim. Eu falei assim, gente,
Como que eu vou abraçar essa causa agora de estar atendendo muita criança sem ser especialista? Eu não vou carregar essa bandeira, eu preciso me atualizar, preciso estudar mais. Foi quando eu busquei a especialização de odontopediatria e não parei mais. Parece que a odontopediatria trouxe a minha odontologia de volta, sacudiu a doutora Fernanda. Que junto com a especialização veio o mestrado, junto com o mestrado veio a oportunidade de dar aulas com professoras que foram minhas referências, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e estamos aqui. Hoje você dá aula? Hoje eu dou aula na Universidade Estácio de Sá, dou aula na pós-graduação da BO de Caxias e dou aula na pós-graduação da Universidade de Garça Branca, aqui na Barra. Entendi. Você também tem um curso? Eu dou aula num curso de atualização também, que chama ReOrtoKids. Então lá a gente dá aula de ortodontia interceptiva, né, que é ortodontia infantil. A gente dá aula de odontopediatria e eu tenho um curso de imersão em laser em odontopediatria lá. E a gente dá curso de habilitação de laser também. Deu para perceber que a doutora Fernanda tem uma bagagem, né, gente? Né, eu já estava aqui observando e o tempo passando e não acaba essa história. E tem informação, gente, que pode... Não é nossa arrogância, muito pelo contrário, mas a gente tem informação que às vezes a gente nem lembra, porque são muitos anos, a gente vai se atualizando, então eu me sinto também muito maravilhada em ouvir, e são palavras que nos trazem segurança. Acho que é a primeira palavra que eu sinto quando a gente ouve que alguém não parou de continuar a se atualizar, que hoje é uma tarefa importante do profissional da área da saúde, de todas as áreas, enfim, o contínuo atualizar-se, tá sempre se atualizando naquilo que tem novo no mercado de trabalho. Falando no que tem novo no mercado de trabalho, o mercado da saúde anda sentindo com muita relevância uma palavrinha que pareceu estranha nos últimos anos e agora ela está muito frequente, que é a anquiloglossia. Afinal de contas, o que a odontopediatria tem a ver com essa palavra? O que é anquiloglossia, doutora Fernanda? Anquiloglossia é a famosa língua presa. Então, a gente sabe que tem um cunho hereditário que tem aparecido no consultório quando a gente faz a pergunta: tem alguém na família que tem a língua presa? Não, não tem ninguém. Quando você vai examinar pai, mãe, tem sempre alguém. Então, antigamente, a gente não tinha protocolos que balizassem esse nosso diagnóstico. A gente só identificava, que eu estava conversando com você, a língua presa de porteiro. A criança chorou, levantou a língua não sobe. Ah, tem linguinha presa. Então, essa a gente conseguia identificar. Sim. Acho que tem um diagnóstico mais difícil, então a gente precisa que esses protocolos balizem a gente. E não sei se você conhece a fonoaudióloga Irene Marquesan. De nome. Eu também conheço de nome e de artigo. Então tem um artigo dela maravilhoso que ela mostra diversos tipos de anquiloglossia. E eu mostro essa imagem para os pais no consultório, porque não tem só um tipo de língua presa. Tem diversos tipos de língua presa e esses diversos tipos de língua presa vão ter impactos diferentes no crescimento e nas funções de cada indivíduo. Então, ficou mais frequente porque agora a gente tem mais meios de fazer esse diagnóstico. Porque algo que eu ouço também lá no consultório é uma dor dos pais. Poxa, minha mãe não falou isso. Vem sempre essa história, Fernanda. Uhum. Não, mas meu filho não teve isso. E quando vem a avó, parece mais desafiador ainda. Exatamente. Isso aí não serve para nada. Esse negócio de osteopatia, fisioterapia. Isso aí, quando crescer, arruma, organiza. Que é muito em relação à língua, que todo mundo que tem língua presa cresce, come e tá tudo bem. E isso mudou muito, porque na verdade não é assim, né? É verdade, é porque a gente desconhecia. A gente não sabia nem os impactos dessa língua presa, porque os impactos que todo mundo conhece é o impacto na fala, mas esquece o impacto no crescimento, o impacto na postura corporal, o impacto na respiração. Sim. Gente, o impacto na respiração é assustador. Às vezes a pessoa não tem impacto na fala, ela fala bem, ela se compensou bem, mas 99,9% dos pacientes com a língua presa são respiradores bucais.
e como a respiração bucal afeta a vida do indivíduo, né? Da família, né? De todos, né? Para nós, na osteopatia, o respirador bucal, ele altera a forma dos ossos da face. E isso é algo muito sério, porque todos os ossos, para nós na osteopatia, eles funcionam como se fosse aquele relógio antigo, onde cada voltinha se acomoda a outra, como se fosse um gínglimo. Tudo os ossos da nossa cabeça funcionam tudo engrenado. Assim. Uma engrenagem, era essa palavra que eu estava tentando lembrar, Fernanda, muito bom. Quando a língua não está no seu lugar certo, ou quando a língua nem se move, é como se os ossos da cabeça ficassem assim, gente, cadê ela? Por onde que ela está, a língua? Isso serve para os ossos que estão acima e os ossos que estão abaixo. Minha pergunta, então, baseado nisso, doutora Fernanda, como que a odontopediatria, quais seriam os parâmetros hoje de escolha, né, talvez até o parâmetro de primeira escolha, para bater o martelo? Pá, é cirúrgico. Não, vamos tentar fisioterapia. Não, vamos tentar fonoaudiologia. Como hoje você se orienta em relação a isso? Olha, geralmente, dependendo da idade, a gente tem protocolos diferentes de avaliação. Entendi. Mas no bebê, às vezes a criança já vem com aquele freio bem alterado, que o diagnóstico nem é difícil, com dificuldade na amamentação. Então, essa criança já passou por um manejo com a consultora de aleitamento, porque as consultoras fazem muitos milagres também. Sim, cara. Crianças com freios alterados, elas também conseguem botar para mamar. Muito bem lembrado. Né? As consultoras merecem o nosso respeito, porque também é novo, né? Sim. Eu tenho um filho de 20 e ela tem um filho de 11. É 11? 11. Na nossa época não tinha consultora de amamentação. Então é uma profissão que é feita pela enfermagem. Sim. Nós precisamos honrar sim, porque eu pego muitos bebês que foram adaptados pela consultoria de amamentação. Então, assim, geralmente já passa pela consultoria. A fono também consegue muitas compensações. E às vezes a criança não nasce com torcicolo congênito, mas ela pode ter um torcicolo posicional por conta daquela alteração anatômica, que ela vai mamando com o corpo, né? Que ela vai se compensando, vai se encolhendo todinha para mamar e ela acaba ficando tortinha, e aquela tensão também é muito importante. Então eu gosto de pegar a criança quando ela já passou pela minha equipe transdisciplinar. Então, ela já passou pela consultora de aleitamento, já passou pela fono, já passou pela visão do osteopata, porque às vezes os pais vêm muito desarvorados. A criança nem teve alta do hospital, eles já estão mandando mensagem, agendando consulta, querendo saber valor. É isso aí. Mas às vezes aquele não é o melhor momento para a cirurgia. Né? E tudo a gente tem que conversar. Então, assim, entrou em contato comigo, perguntou valor, como funciona, vocês só vão saber se vocês vierem a mim. Eu preciso entender a dor de vocês para poder acolher, para saber se realmente aquele é o momento. Perfeito. Né? Eu não vou sair cortando língua de ninguém e deixando essa criança, essa família desassistida, porque não é assim que funciona, assim não dá certo. Excelente, perfeito, Fernanda. É algo assim que acho que é algo que está mais latente hoje nos pais, é o sentimento do desespero. E o que você não faria pelo seu filho? Com certeza. Acho que é a pergunta que hoje, né, se eu faço isso para você, o que você não faria para ver seu filho bem? E o seu filho está ali desconfortável e, afinal de contas, o bebê não está falando. Ele não está comunicando com palavras, ele está comunicando com algo que incomoda muito, gente. A gente pode querer fantasiar, mas o choro de um bebê, o choro desesperado de um bebê, é algo que, se está incomodando o nosso ouvido, imagina ele, ao próprio bebê. Eu vejo a odontopediatria como sendo essa âncora muito forte e poderosa, exatamente para centrar os sentimentos e as emoções dos pais, que ficam muito mexidos diante da possibilidade de fazer a cirurgia. Quando você decide, vai precisar fazer a cirurgia, quais são os próximos passos? Você recebe eles com uma equipe, você tem um time?
Eu tenho um time de profissionais que eu indico. Então, quando a gente agenda a cirurgia, o retorno dessa criança com a fono já tem que estar agendado. Entendi. Então, assim, uma fono que opera comigo, me ensinou alguns exercícios para o pós-imediato. Ela falou assim, Fernanda, você vai ensinar esses exercícios até a criança entrar em contato com a fono, que vai atender ela. Dali para frente, é ela que decide. Mas no pós-imediato, eu oriento alguns exercícios, mas no período de 3 a 6 dias, essa criança já tem que estar com o retorno marcado com a fono, entendeu? Para saber se está tudo caminhando direitinho. Isso tudo também por causa de uma grande dor nossa, que agora eu vou transferir. A gente sabe da dor da família, mas nós também temos as nossas dores profissionais, e uma delas se chama aderência. Sim. Eu percebo que nós temos hoje todo um time e parece que, mais uma vez, não, isso é uma besteira, a aderência é uma bobagem, e não é. Existe um número, eu não sei dizer assim, eu vou falar, é um número, o percentual de aderência hoje, pós-cirúrgica, ele existe realmente? Existe, Ale. Infelizmente existe, então por isso que é importante a gente fazer essas orientações. Eu explico para os pais que a cicatriz da cirurgia é um losango. E eu preciso que esse losango ele cicatrize assim. Se ele cicatrizar assim, a gente já teve uma readerência. Então, essa readerência ela pode ser pior do que a própria língua presa. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso que é tão importante que a gente tenha o acompanhamento da fono. Pode ser que a criança passe de boa por aquilo, que ela faça 1, 2 consultas com a fono, mas ela precisa ser vista. A gente não pode fazer a cirurgia e abandonar essa criança à própria sorte. Vem nos retornos comigo, pós-cirúrgicos, mas quem faz esse acompanhamento dessa cicatrização é a fono. Tem um profissional especializado nesse olhar de saber o que está funcionando, o que não está funcionando, e esse profissional é a fono. Essa aderência também pode variar com o tipo de língua do bebê? Pode variar. Se a criança tiver tensões associadas, a gente pode ter uma aderência de um lado, não ter aderência do outro. Tava puxando pra minha sardinha, gente. Com certeza, Lê, com certeza. Eu tô falando isso porque o torcicolo, ele tem as estatísticas vêm mostrado que a língua presa, a anquiloglossia, vem associada a um torcicolo e a alguns tipos de assimetrias cranianas. E muitos tipos de língua podem dar sinais de que existem tensões anormais contrárias na região do pescoço, na região anterior do pescoço, lateral, posterior, na região do tórax abdominal, que é um olhar muito nosso da fisioterapia. Então, a minha pergunta para ela tem uma relevância, de propósito, para puxar para o nosso olhar, porque a gente está andando de mãos dadas num assunto que é o desenvolvimento de um ser humano. Nós somos agentes de cura, então a aderência é um assunto muito importante e ele realmente passa pela observação do odontopediatra, e a orientação que ela der vai ter realmente a possibilidade do melhor resultado se nós realmente seguirmos as orientações que a odontopediatra der. É bem por aí, né? Porque tem família também que acha que é uma besteira, né, Fernanda? É verdade. Tem família que negligencia, e aí quando acontece de aderir, essa responsabilidade acaba caindo sobre o profissional ou que fez a cirurgia, ou foi a fono que não executou as técnicas de forma certa, ou foi o fisioterapeuta, ou foi a consultora de amamentação. E não, gente, é todo um time. E a família também faz parte desse time. A família faz parte desse time. Sem dúvidas. Com certeza. Vamos falar sobre um assunto também que transita na área da anquiloglossia, que é a reabordagem. Como que hoje você entende a reabordagem? Quando ela é necessária? A reabordagem é quando a criança teve o acompanhamento fonoaudiológico, fez a cirurgia, teve o acompanhamento fonoaudiológico, e às vezes não estou jogando culpa no colo de ninguém.
Mas às vezes não teve a correta participação da família. É o que você falou, de não valorizar o que a gente fala, porque é um bebê, porque vai cicatrizar. A gente precisa ter algumas intervenções, mas às vezes a gente não consegue. Por algum motivo, aquilo falhou. Então, a fonoaudiologia hoje já entende que essa reabordagem só deve ser reavaliada após 3 meses da cirurgia. Entendi. Que durante esses 3 meses no pós-cirúrgico, elas conseguem intervir ainda na movimentação daquela língua e naquela cicatrização. Entendi. Entendeu? Existe uma idade, o bebê acabou de nascer, então é melhor operar aqui. Ah, não, o bebê foi detectada a língua presa com 6 meses. A gente opera aqui. E a criança que veio com 1 ano, vai operar também? A gente entende que a melhor idade é quando foi feito o diagnóstico. Mas nem sempre, quando aquele diagnóstico foi feito, era o momento ideal para aquela família, para aquela criança. Então, Verdade. A melhor idade é quando a família está pronta para passar pelo procedimento e para passar por todas as reabilitações que o procedimento implica. Porque não é só cortar a língua, em qualquer idade não é só cortar a língua. Precisa ter a intervenção cirúrgica, precisa ter o acompanhamento, precisa ter a instalação das funções dessa língua, de elevação, de protrusão, de lateralização. E o que eu percebo nas crianças maiores, que a maior dificuldade é a elevação da língua. Entendi. Então, é onde os maiores passam mais tempo aprendendo esse movimento aqui, ó, de botar a língua para cima. Eles têm muita dificuldade. Verdade. Mas assim, eu acredito que quando a família tá pronta, entendeu? Às vezes chega uma mãe com a mama fissurada, a gente sabe que tem a indicação, mas a gente tem que saber se aquela mãe também não tá passando por aquele momento de blues puerperal. Porque às vezes a gente submete a criança a uma cirurgia, a gente faz o nosso melhor e mesmo assim essa amamentação é perdida. Então a gente tem que avaliar aquele contexto de uma forma integral, entendeu? Você falou aí agora de algo muito importante, que é o emocional da família. Sim. Você falou do blues puerperal e os sentimentos da mãe, um dos mais assim que eu ouço é algo muito frequente, é a culpa. Uhum. Eu não consigo dar o necessário, eu não consigo nutrir o meu filho nem com o meu peito. Puxa vida, que mãe que eu sou. E nós ajudarmos essa família, né? Porque ajudarmos essa mãe e o pai, porque o pai precisa estar envolvido nesse processo Sim. também. A entender de que cada corpo tem uma biologia. Uhum. O corpo da mãe era o corpo da mulher antes da mãe. E esse corpo tem uma história. E nós entendermos com leveza de que as adaptações foram as necessárias para a gravidez. E se você amamentou ou não amamentou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E vocês realmente são fundamentais, porque a maioria dos bebês estão chegando muito novinhos. Sim, com dias. Né? de Tem nascido. alta do hospital e vem para o consultório, entendeu? E realmente eu vejo cada vez mais ser necessário nós profissionais, a gente ter bases emocionais para lidar com essa questão com essa questão que é a quase que eu gaguejo, gente. Não vai cortar, hein? Essa questão que é dar apoio e suporte à família. Que tipo de procedimento você utiliza? Nós conhecemos na nossa rotina alguns procedimentos que são feitos com tesoura, bisturi, o laser. E qual é o tipo que você usa na sua rotina? Eu utilizo o laser, Ale, porque me dá segurança no transoperatório, que eu tenho um campo cirúrgico limpo, com poucas chances de sangramento, sem chances de infecção no meu pós-cirúrgico. Então, a minha opção de intervenção cirúrgica atualmente é o laser, eu só opero a laser. Eu recebi essa pergunta uma vez de uma mãe, e ela me indagou querendo que eu desse para ela, contribuição para ela tomar a decisão. E eu sempre dou a decisão, realmente é para a família. Mas ela me fez uma pergunta,
Então, freio submucoso é a laser? Porque a odonto que eu fui falou que era a bisturi. Não, e freio posterior é a tesoura, porque é posterior, e freio anterior é a laser? Na verdade, isso vai da experiência do operador, né? Vai da experiência do odontopediatra. Então, a gente tende a oferecer para a família o que é o nosso melhor. Isso aí. Eu sou melhor operando a laser, então é o que eu vou oferecer para essa família. Mas tem excelentes profissionais que operam muito bem com a tesoura, que operam muito bem com bisturi. Mas realmente os freios submucosos, a minha opção é sempre o laser, porque são mais complexos. A cirurgia é mais complexa, é uma cirurgia mais invasiva. Então é mais seguro quando a gente faz a laser. Você realiza a cirurgia no seu consultório? Eu realizo a cirurgia no meu consultório. E existe uma data limite da idade do bebê que você realiza em consultório e depois parte para... Olha, orientação da minha fono. Até 6 meses antes da introdução alimentar, a gente faz com anestesia local no consultório. A partir de 6 meses, às vezes a gente não quando a criança está fazendo a introdução alimentar, não é o melhor momento para a gente operar. Entendi. Porque essa criança pode desenvolver aversões orais, associar a introdução alimentar com a intervenção cirúrgica. Sim. Então, não é o melhor momento para operar. Então, entre 6 meses e 1 ano, às vezes a gente não realiza essa cirurgia por conta da consolidação da introdução alimentar. Mas isso também vai muito da avaliação da equipe. A partir de 6 meses, a gente já leva essa criança para uma anestesia geral em centro cirúrgico, para não ter essas memórias do procedimento cirúrgico. Perfeito. Agora, eu sou uma pessoa privilegiada, Lê, sou mesmo. Amém. Eu tenho o privilégio de ter um anestesista médico que opera comigo dentro do consultório. Então, essas crianças maiorzinhas, a gente já consegue fazer com toda a segurança um procedimento ambulatorial, mas com uma sedação mais profunda. Sim. Então, a gente está conseguindo acolher todas as idades no consultório agora. Que maravilha, que coisa boa. Acho que eu sou mãe e parece que você se sente até confortada quando você ouve que alguém tem a estrutura necessária, porque hoje é todo um contexto envolvido. Sim, é todo um contexto. É a questão do profissional, é a questão da experiência, que tem sim a sua relevância. A questão da equipe, o time. Sim. O time multidisciplinar hoje faz muita diferença e a própria estrutura em si. A família se sente sim mais segura diante disso. Eu tive duas crianças, eu tenho uma adolescente que eu trato a postura dela e ela tem a língua presa. E já vi em alguns canais de pessoas que fizeram a cirurgia adultos. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que sempre é tempo. E sempre vai ter ganho. Só que quando a gente faz essa cirurgia mais tarde, a gente vai ter mais coisas para consertar. Mais compensações para consertar. Mas sempre é tempo. Muito bem, muito bom. Queria que você desse as suas últimas palavras. O nosso público é um público muito especial. É um público que está buscando obter respostas para ajudar da melhor maneira possível a saúde de um bebê e de uma criança. E você faz parte desse time como uma arma fundamental. É uma estratégia, acho que talvez hoje a melhor estratégia para alcançar melhor amamentação, melhor deglutição, melhor movimento da boca da criança, começa realmente com o trabalho da odontopediatria. Queria que você contribuísse com o que você sente no seu coração sobre isso e falasse para as pessoas como ajudar. Ale, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi maravilhoso, foi leve. Conseguimos. E eu queria falar para as famílias que tenham calma. Não precisa sair correndo atrás do primeiro profissional que tenha vaga na agenda para fazer uma consulta, para operar o seu filho no dia seguinte. Estudem, leiam, saibam tudo o que pode acontecer. Se fizer, se não fizer, não operar também é uma opção.
Você sabe o que está acontecendo ali, você sabe os impactos que podem acontecer, e não operar também é uma opção. Como não amamentar também é uma opção. Tá tudo bem, é o melhor momento. Então se informem, busquem profissionais especializados, busquem essa equipe transdisciplinar que é tão importante nesse diagnóstico. Eu falo para muitos pais lá no consultório que nem sempre o diagnóstico da anquiloglossia é um diagnóstico fácil. Então, às vezes, o primeiro profissional de saúde que a criança veio foi até mim. Às vezes, naquele momento, eu não tenho dados clínicos para bater um martelo, olha, é isso que não está deixando seu filho mamar. Então, nesses casos, a gente precisa, sim, correr essa equipe transdisciplinar para juntos tomarmos a melhor decisão, para a gente fazer o melhor por vocês. Então, contem conosco. Muito obrigada. Acho que nós nos sentimos muito honrados, porque nós fazemos parte de um time muito divino, eu diria assim. É um mover muito humano o que nós fazemos. É transformar as vidas dos pequenos para que eles se transformem em adultos saudáveis. Acho que a nossa missão ela é cumprida, dá uma sensação boa, né, Fernanda? Quando a gente conseguimos ajudar mais uma família. É verdade. Acho que é uma das minhas maiores sensações boas. E acredito fielmente em tudo que ela falou, que nós precisamos realmente conhecer um pouco mais. É um momento, eu costumo falar para as famílias, que é um momento que os hormônios estão muito mexidos de todo mundo. E os hormônios mexem muito com decisões. Para a gente entregar, sabe, as nossas decisões para quietude. Ter momentos realmente de tranquilidade em família, para que isso ajude a tomar as melhores decisões. Eu tenho certeza que a doutora Fernanda é uma das melhores decisões. E continue seguindo a gente no canal. A gente vai ter muito mais assunto para contribuir. O que nós conversamos aqui hoje é uma pontinha do iceberg gigante que é o assunto da anquiloglossia. É um assunto bem profundo, um assunto que exige realmente muito carinho, muito entendimento. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. Assina o canal, toca o sininho e envia para 7 pessoas que você conhece e que precisam ouvir sobre esse assunto que nós discutimos aqui hoje. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tenha um bebê, que conheça uma criança que tenha a língua presa e que precisa conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente!